queridas catequistas, Padre Gregório, nosso assessor ainda deste dia, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro, mais uma vez, após uma semana de estudo, de preparação, de encontro consigo mesmo, de encontro com a palavra, que era nosso desafio. Que tenha sido muito proveitosa esta semana, e nós continuemos nos aprofundando nesta caminhada com muito amor, com muita dedicação e carinho. Por isso, invoquemos a presença de Deus sobre nós. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, amém. A graça de Cristo, o amor de Deus Pai, o Espírito Santo com a gente, amém. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, amém. Como nós estamos na Semana da Família, rezando por todas as famílias, queremos estar em sintonia com a família de cada um de vocês, pedindo de Deus bênção, proteção, muita saúde, encontros felizes e fraternos no espaço do lar, para que o lar possa também ser este encontro da palavra de vida que gera esperança, que gera amor. E peçamos isto através da oração que o próprio Cristo Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrada Família de Nazaré, nossa família vossa é. E assim, Padre Gregório, passamos a palavra para o Senhor. Sinta-se mais uma vez bem-vindo e sabedoria em suas palavras. Muito bem, mais uma vez, boa noite a todas, a todos. Estão me ouvindo bem? Ótimo. Então, vejam, né, estudar a Bíblia é diferente do que rezar com a Bíblia. E essa experiência tem, assim, me chamado a atenção, sobretudo por algumas perguntas que me chegaram, que a gente quer estudar a Bíblia como a gente reza com a Bíblia, e não pode ser assim. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia é uma coisa. Rezar a Bíblia, rezar com a Bíblia é outra. A Bíblia é um livro científico, quando partimos para um estudo mais aprofundado. Infelizmente, eu quero insistir na mesma tecla que eu falei bastante a semana passada. Nós, católicos, temos esse grande débito com a Igreja, com o Reino de Deus e com a Sagrada Escritura. De fato, nós não manuseamos a Bíblia. Nós não pegamos a Bíblia. E, às vezes, então, é comum a gente se perder. Nós vimos na introdução que a Bíblia é palavra de Deus contada, escrita por mãos humanas. Nós vimos que a palavra de Deus conta a história de um povo que buscava por justiça, por liberdade, por dignidade, por fartura. Portanto, um Deus que vivia as mesmas dimensões que nós vivemos hoje. A dimensão religiosa, a dimensão social, a dimensão econômica, a dimensão geográfica. Isso tudo era vivenciado pelo povo de Deus. E nós não compreendemos a palavra se nós não entramos no âmbito da sociedade onde foi escrita a palavra.
Porque senão nós vamos nos assemelhar aos protestantes e vamos fazer uma leitura fundamentalista da palavra de Deus. A gente quer que, ou às vezes a gente quer interpretar a Bíblia como que o povo da Bíblia fosse um povo, fosse anjos. E não são. Quantos grandes líderes indicados por Deus depois mataram pessoas, renegaram a fé, como na história da gente. Então, né, esse nosso momento de hoje, né, a gente queria ver com vocês como poder implantar no coração de vocês um desejo ou uma curiosidade de aprofundar a palavra de Deus, mas dentro de uma visão libertadora, não com um fundamentalismo. Se a gente pega qualquer livro da Bíblia e for ler ele do ponto de vista ao pé da letra, nós não vamos a lugar nenhum. Por exemplo, quando vamos ler o Antigo Testamento, nós temos que ter na cabeça e no coração muito claro, nós estamos diante de um Deus que é dente por dente, olho por olho. É a lei de Talião. E eu não posso fugir dessa realidade. É a mesma coisa, hoje alguém pergunta assim, mas no tempo da escravidão, a igreja tinha escravos? Tinha. Era parte. Né? Outra coisa que a gente tem que levar em consideração, a Bíblia foi escrita por homens na sua grande totalidade. A nossa sociedade é machista. E a gente não pode fugir disso assim de uma hora para outra. O marido e a mulher, os dois trabalham fora de casa. Quando chegam os dois, 6 horas da tarde, o que é que acontece? Normalmente, o marido vai, toma banho, senta no sofá, e a mulher nem banho ela toma, ela vai direto para o fogão para esquentar a janta ou fazer a janta, vai olhar os meninos, vai fazer isso, aquilo outro. Isso se tiver alguém que trabalhe em casa, porque senão ela vai ter que botar roupa na máquina, vai recolher roupa do varal, vai botar o feijão para cozinhar, quer dizer, e o bonitinho está lá sentado assistindo o jogo ou o jornal dele. Não é assim, Mauro? Mauro está rindo, eu acho que você faz diferente, né, Mauro? Eu espero. Né? Essa é a sociedade. Agora, por isso a gente vai dizer que a sociedade não presta? Não, precisamos ajustar. Por isso que a gente luta por direitos iguais. Né? Não só no direito de ter companheiros e companheiras que dividam a vida e os sentimentos, mas que dividam também o rodo e o pano de chão. Né? Agora, quem é culpado disso? Com todo respeito, são vocês, mulheres. Você pega a sua filha de 8 anos, diz, minha filha, vamos aprender a fazer bolo. E a menina vai. Se o seu menino chegar para dizer, sai daqui, vai jogar bola, vai jogar bola. Nas nossas casas, o machismo está na cabeça das mulheres. Infelizmente, uma grande maioria. As mulheres para dedicar ao serviço da casa. E se vocês discordam, podem discordar, não tem problema nenhum. Eu só estou dizendo isso para a gente entrar no mundo bíblico, que é um mundo machista. Nós tínhamos as matriarcas, mas muito mais os patriarcas. As mulheres eram para ficar em casa mesmo. Mulher era para cama, mesa e banho, e só. Cama, mesa e banho. Era para produzir menino. E a gente tem que entrar, então, nessa dimensão. Por isso nós vimos na formação do povo de Deus, não é? Deixei até o livro de Levítico para vocês darem uma olhada. Fiquei contente porque pelo menos o livro de Levítico provocou algumas e alguns de vocês a uma reação mais acirrada. Isso foi bom, isso é bom, né? É bom que a gente perceba que a gente não tem contato com esses livros. E quando a gente tem, a gente acha que é o fim do mundo, mas não é. É falta de um contato maior com a palavra de Deus, né?
Então, nós vimos que o povo de Deus, a gente pode dizer assim, né, começa com Abraão, nós vimos isso. 1850 anos, mais ou menos, antes de Cristo, né, Abraão que sai da sua terra, vai em busca da promessa, né? Por isso Abraão, o pai da fé, Abraão que orienta, o Abraão da resistência. Depois nós seguimos Abraão, Isaac, Jacó, Israel, né? E vamos seguindo. Depois temos o grande líder, Moisés, né? Antes de Moisés, já podemos falar de José do Egito, Moisés, o grande líder. O que é que acontece com Moisés? Depois de toda a vida dedicada a Deus, pelo seu pecado de ter matado homens a fio da espada, Deus disse para Moisés, Moisés, você vai avistar a terra prometida, mas você não vai entrar nela. Né? E Moisés morre avistando a terra, e o chefe da guarda, o Josué, entra na história e conduz o povo à terra prometida. Né? Então, a gente vê como Deus vai se manifestando. Outra coisa que a gente tem que levar muito, muito, muito em consideração, a história bíblica não é a história do nosso tempo, que é registrada em cartório, com foto, com testemunha. O povo não estava preocupado em contar a história, digamos assim, civil. O povo estava preocupado de mostrar como Deus agia dentro de sua história, dentro de suas comunidades, dentro das famílias, dentro das tribos, como Deus estava presente. O povo não estava preocupado de colocar dados sociais, mas de mostrar, né, como Deus se revelava. Então, eu recebi algumas perguntas, algumas interessantes, outras menos interessantes, mas não menos importantes, né? A primeira, alguém me perguntou por que os livros apócrifos não fazem parte da Bíblia. É um outro tema que não está dentro do nosso. Né? Mas a gente sabe que a questão dos livros apócrifos, eles não entraram no cânon da Bíblia, na lista, né? Porque eles foram escritos da mesma forma, no mesmo tempo, na mesma época, mas não foram considerados pelo magistério da igreja, nós vimos isso em uma das perguntas da semana passada, né? Não foram considerados pelo magistério da igreja como revelados pelo Espírito Santo, né? Porque nem tudo que o Papa fala é inspiração do Espírito Santo, nem tudo que a igreja faz é inspiração do Espírito Santo, né? Nem tudo que nós dizemos quando estamos no exercício da nossa função é do Espírito Santo. Muitas vezes, né, alguém diz para, olha, ali sentiu o dedo de Deus. E às vezes não. Então, o magistério da igreja, por meio de um discernimento muito sério, chegou à conclusão que esses livros não foram inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, eles não são canônicos, né? Isso não fazem parte do índice da Bíblia, né? E as razões que levaram a igreja a não considerá-los como palavra de Deus, é que muitos são fantasiosos. Baixem na internet, vocês vão encontrar lá, sobretudo o mais famoso, o Evangelho de São Tomé, por exemplo, mas tem pelo menos, eu acho que 6 ou 8 evangelhos que são apócrifos, tem cartas que são apócrifas, tem acho que 3 ou 4 livros de Apocalipse que são apócrifos. Leiam, tem histórias interessante, assim, meio que fora da casinha, usando o linguajar de hoje, né? Só para vocês entenderem, tem uma historinha nos apócrifos de São Tomé, que quando Herodes perseguiu Jesus, criança, menino, que José e Maria precisaram fugir para o Egito, conta os apócrifos, que José e Maria num burrinho, José arrastando o burrinho, e vocês imaginem, um burrinho e um cavalo era para vencer, chegar mais rápido, tudo bom. Quando Jesus passa com Maria e José passa por um campo de trigo, e os homens estão plantando trigo. E José dá boa tarde, bom dia, e diz para os homens, olha, Herodes vem aí nos procurando, aqui é a Sagrada Família. Herodes vem aí com a tropa dele nos procurando. Quando eles passarem por aqui, eles vão perguntar para vocês se nós passamos. Então digam a verdade. Digam que vocês viram sim, que quando nós passamos aqui, vocês estavam plantando o trigo, e o povo estava plantando o trigo. Quando José, Maria e Jesus deram a curva,
o trigo floresceu e criou cacho. E poucas horas depois chega Herodes e pergunta, ele diz, olha, quando passaram aqui nós estávamos plantando o trigo. São histórias dessa natureza e muitas outras que os livros apócrifos contam que não acrescentam, para nós adultos, não acrescentam o dado da revelação. Contar isso para uma criança é gostoso, não é? Porque a criança vive um pouco desse mundo da imaginação. Mas para nós adultos, a gente sabe que não vamos também agora, não é, dizer que Jesus tirava coelho da cartola. Não é? Quer dizer, Jesus precisa de elementos humanos para o milagre. Então, e muitas outras histórias. Por isso, então, não entrou no livro, no cânon da igreja, no cânon, né, da Bíblia, no índice da Bíblia. Então, e alguns, inclusive, possuem heresias, outros estão muito ligados ao gnosticismo, né? Mas assim, então, mas neles também há muitas histórias verídicas, não resta dúvida. Mas por isso a igreja deixou fora esses livros, que foram escritos também no tempo de Jesus, né? Mas que não nos acrescentam na nossa fé, né? Depois alguém perguntou sobre o livro do Levítico, não é? Que não é assim fantástico, né? Era de se tomar gosto pela leitura, o livro do Levítico não é assim fantástico. Claro, para ler o livro do Levítico, primeiro ele tem que impactar a gente. Depois, para ler o livro do Levítico e compreender, a gente tem que compreender a história. E para compreender a história, queridos catequistas, o que é que a gente tem que fazer? Ler. Ler. Se nós pegamos só o livro do Levítico e lemos, vamos ficar meio que estarrecidos, como ficamos dessa última vez. Mas se a gente lê o livro do Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números, e etc, etc, quando a gente chega no Levítico, a gente tem a história, e nós vamos, então, por isso, saborear a história do livro, que o livro nos conta, mas, assim, sem grande impacto, né? Sem grande impacto. Vale a título de conhecimento, alguém disse, saber como foi imposta a organização e as leis para reger o povo. Nós temos que ver, que sentir que o povo de Deus era nômade. Uma hora, quando voltarmos à normalidade normal da vida, se vocês quiserem, eu vou onde está vocês, pessoalmente, nós vamos discutir os 10 mandamentos. Para a gente ver como os 10 mandamentos entram na história do povo de Deus para dar ao povo condições social, não só religiosa, condição social. Imagine, não tinha paredes naquele tempo, a mulher tomava banho e o homem estava vendo a silhueta da mulher do lado de cá. A mãe estava tomando banho e os filhos estavam vendo do lado de cá, os filhos tomando banho e a irmã vendo do lado de lá. A gente tem que ter isso presente na cabeça, né? Então, os 10 mandamentos vêm para ordenar, né? Depois, por que não comer carne de porco? Todos nós sabemos que carne de porco, se não for bem cozida, ela contém germes. E isso vai adoecer. Mas então, a gente tem que entrar no mundo bíblico para poder interpretar. Se a gente não tem os elementos necessários, os elementos sociais, o elemento religioso, o elemento econômico, a gente não vai chegar muito lá, né? Vai ficar, de fato, um pouco, podemos dizer assim, superficial ou até fundamentalista, que é o maior problema, é o fundamentalismo, né? E a gente não fazer, de fato, uma experiência gratificante de Deus que se revela na história a um povo que é infiel e que Deus continua sendo fiel, porque ele é verdadeiro, né? Alguém me disse assim, ainda bem que Jesus veio para curar os aleijados e promover a inclusão. Não vejo no Antigo Testamento vejo no Antigo Testamento um Deus até preconceituoso. Quem fez essa pergunta, pelo amor de Deus, procura o padre imediatamente que está em pecado. Deus nunca foi nem pensamento preconceituoso, mas o Deus do Antigo Testamento é o Deus dente por dente, olho por olho. É um Deus que não mediu esforços para conduzir o povo, para alimentar, para dar de beber, etc, etc.
né? E a pessoa cita o capítulo 21 do livro do Levítico, né? Nenhum de seus descendentes que tivesse algum defeito corporal poderá apresentar o pão a Deus. Isso é engraçado, porque quem quer, ô Mauro, você quer comprar uma vaca para dar leite que só tenha uma teta? Não é? Ninguém quer um animal defeituoso. Podemos até criar um cachorro com 3 patas. Mas o cachorro com 3 patas vai ser o cachorro de estimação. Não vai ser um cachorro para caçar tatu. Não vai ser um cachorro para espantar ladrão. Não vai ser um cachorro de guarda, um cão de guarda. Ele vai ser um bebelozinho dentro de casa, porque ele só tem 3 patas. E por que Deus ia querer agora um camarada sem uma mão para oferecer sacrifício? Provoco assim, mas para dizer que essa passagem tem a ver com o que vai se revelar mais tarde em Isaías. Isaías vai falar não só do servo sofredor, mas vai falar como deve ser esse servo sofredor. E vai falar de quem ele deve nascer e como ele vai ser. Ele vai ser macho, sem defeito. Olha a contraposição a Levítico. Olha a atualização da palavra de Deus acontecendo na vida de Jesus. Vai ser um menino sem defeito, porque senão ele não era símbolo da perfeição de Deus. E está se falando de físico, do físico. Não está se falando da personalidade, não. Está falando do físico. Né? Para dizer que Deus é perfeito. Não é que Deus vai renegar agora uma pessoa porque ela nasceu com um defeito físico, ou uma criança que a mãe esqueceu de vacinar e ela teve paralisia. Não. Deus não vai desprezar de forma nenhuma. Deus não despreza ninguém. Todos nós somos criaturas de Deus, inclusive os que não querem, não aceitam e debocham de Deus. Deus continua sendo pai do mesmo jeito. Porque pai é pai e acabou. A gente não pode mudar de pai. A gente muda de amigo, mas de pai a gente não muda. A gente pode até dizer que não gosta ou que não quer contato, mas continua sendo pai do mesmo jeito. Então, por isso que o Deus do Antigo Testamento, o Levítico ali, e se você pega o rodapé da sua Bíblia lá, a nossa Bíblia aqui, a Bíblia aqui de pastoral, o rodapé da explicação do capítulo 20 e 21 é bem interessante, vejam lá, porque Deus não exclui. Deus coloca as coisas no seu devido lugar. Né? Agora, com a minha cabeça de hoje, eu posso dizer que eu não gostei do posicionamento de Deus, mas não, quando você morrer, você chega no céu, pede uma audiência e briga com Deus. Aí tudo bom. Aí vocês dois vão se entender lá, mas não me aperta aqui não, porque eu não vou entrar na sua briga, viu? Depois, alguém cita de novo, eu gostei disso, o capítulo 20 de Levítico, que diz: a igreja antigamente cometeu muitas atrocidades, levando ao pé da letra essa ordem. Não, a igreja não levou, né, a igreja, nós vimos, né, abri um parênteses da semana passada, a igreja nasce com Cristo. E o Cristo não é mais o Deus do olho por olho, dente por dente. O Cristo é: se teu irmão te bate na face direita, oferece a esquerda. Faz ao outro aquilo que gostarias que fizessem a você mesmo. A igreja cometeu erros, mas não nesse sentido do capítulo 20 de Levítico. Né? Os erros da igreja foram outros, e foram muitos, não foram poucos. Muitos a gente agradece ao apoio do que fez lá, puxou a reflexão, foi Lutero. De fato, Lutero puxou uma reflexão e a igreja, de fato, encontrou muitas saídas. Mas, nesse sentido, não. A igreja sempre se manteve à frente do seu tempo. Né? Chegou um determinado momento que a igreja aceitou que escravos entrassem, que índios entrassem, que indígenas fizessem parte da hierarquia, como hoje. Hoje não, hoje já está mais tranquilo, né? Nesse sentido. Mas tudo bom. Alguém me pergunta quais foram os maiores problemas sociopolíticos que marcaram a organização do povo de Deus.
Né? Nós temos que perceber que a história sociopolítica do povo de Deus é uma história baseada não numa cidade, né? Mas é um povo que vive do campo, vive da agricultura. Por isso, a questão política era muito acirrada entre o povo de Deus. Havia muitos conflitos nesse sentido, porque eram povos que viviam numa mesma região, mas que tinham que disputar água, tinham que disputar um vale, tinham que disputar. E o econômico não é muito diferente do hoje, né? Quem tem, de certa maneira, sempre vai mandar, não vai querer perder a sua hegemonia, a sua soberania, né? Quem tem, seja dinheiro ou seja poder, vai querer se dar bem, né? Então, nesse sentido, o povo de Deus faz também essa experiência, mas em certos momentos, Deus pede ao povo, né, voltar ao zero. O povo estava no Egito, o povo tinha casa, o povo tinha cebola, o povo tinha pão, e Deus diz, agora vocês vão sair. Moisés vai lá e tira o povo e leva para o deserto. Quer dizer, deixa tudo. Então, o povo tem. E outra coisa, né? A organização que fazia com que o povo se mantivesse muito coeso era a organização religiosa, né? Moisés conversava com Deus e Deus instruía Moisés. E muitas leis tinham que ser colocadas, vocês imaginem, são 613, se não me falha a memória, 613 preceitos que o povo hebreu fazia e que foi passando, né, até chegar a Jesus Cristo, né? E a gente vê o resquício nos evangelhos, Jesus criticando, né, o modo de lavar copo por dentro e por fora, né? Não comer sem antes lavar as mãos, porque tudo isso era necessário que o povo do Antigo Testamento tivesse presente isso, a formação desse povo. O povo não tinha sanitário. O que fazer? Tinha que ter uma lei, uma norma para dizer ao povo que cavasse um buraco para fazer a sua necessidade. E se um líder dissesse isso, talvez ele não fosse aceito. Mas se dissesse, Deus falou comigo e disse para vocês fazerem isso, o povo obedecia. Então, muitas leis foi, né, colocada como determinação de Deus, mas que não deixa de ser, porque se foi uma inspiração, tudo aquilo que nos inspira a boas ações vem da ação do Espírito de Deus, do Espírito Santo, não é? Mas algo que era necessário na vida do povo. Por isso que o aspecto religioso da organização do povo de Deus, ele era muito mais forte. Lembre-se que nós estamos falando de Bíblia. E o que o povo queria, na verdade, era mostrar a força desse Deus em todas as circunstâncias do povo, né? E depois, o que isto influenciou as famílias, né? O povo de Deus, lembremos que estamos falando do povo de Deus, nós não estamos falando de outro povo, nós estamos falando do povo de Deus. As famílias, todas eram, obviamente, muito marcadas por essa presença de Deus, né? O Deus que não se deixava ver, mas o Deus que se deixava sentir e tocar, né? E depois, quais os problemas, especialmente para a mulher? Eu digo para vocês que no tempo do Antigo Testamento era mais fácil ir na feira, aliás, era mais fácil, era mais difícil comprar um camelo do que uma mulher. Para dizer que a mulher valia menos do que um camelo no tempo da Bíblia. A mulher era para ficar em casa, né? É tanto que, como precisava de muita gente para trabalhar na roça, os pais ficavam muito felizes quando tinham filhos homens, porque eles poderiam trabalhar na roça. As mulheres trabalhavam na roça no tempo da colheita, ou talvez no plantio, mas o serviço mais pesado era para os homens. Então, a mulher, né, ela era mais agraciada por Deus quando ela tinha um filho. Lembremos-nos que preservativo surgiu agora, né, dos anos 60 para cá,
Naquele tempo, quanto mais menino, quanto mais filho, mais mão de obra. E por isso, menos pagamento a outros. Não é? E a mulher era que ficava mesmo no serviço doméstico, né? Ajudava, mas não era propriamente uma determinação. Isso era mais para os homens. Né? Então, a mulher era discriminada. Né? Lembremos que até há pouco tempo, né, as mulheres não tinham nem o direito de escolher o marido, eram os pais que escolhiam os maridos para as mulheres. Agora, no nosso século, agora, né? Século passado, aliás, né? Começo do século passado. Né? Então, para dizer, imagine isso naquele tempo. Alguém perguntou se o povo de Deus tinha expressão de organizar, de liberdade para expressar a sua fé. O povo de Deus sempre teve, né, claro, quando estavam no cativeiro, não. No Egito e depois na Babilônia, eles não tiveram essa liberdade. Mas durante toda a história, né, o povo não só teve liberdade de expressar a sua fé, não é? Mas em certos momentos, essa liberdade de expressar a sua fé custou a vida de um par de gente, né? Muitos morreram por não negar a fé, né? Porque a gente tem que ter presente também que o povo de Deus estava dentro de um grupo de povos e o povo, né, os povos eram pagãos, né? Se tinha Deus para tudo, se tinha Deus para a chuva, para o sol, para as estrelas, para a colheita, para o plantio, tudo era um Deus diferente. Quem tem a oportunidade de ir a Roma deve visitar o Panteão. Um Panteão hoje é uma igreja católica, né? Tem muitos santos lá enterrados, mas era um templo dedicado aos deuses. E a gente ainda vê lá, nesse Panteão, lugares onde se fazia culto a muitos deuses, né? Porque o povo, para cada coisa, tinha um Deus. Né? O nosso povo, o povo de Deus, nós, é que somos monoteístas. O povo era politeísta, tinha muitos deuses. Nós fizemos, né? Deus fez essa aliança conosco, eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. E aí entra o monoteísmo em termos de fé para o povo de Deus. Né? E tudo que não cumpre, tudo aquilo que leva a não cumprir, né, essa aliança, a gente chama o povo, se tornou adúltero, né? Quer dizer, se vendeu para outros deuses. Então, o povo era um povo, de fato, o povo, né, de Deus, era o povo que tinha não só a liberdade, mas que tinha o apoio, a motivação e até uma certa obrigação diante da sociedade pagã de expressar a sua fé. E para muitos, o expressar a sua fé custou a vida, né? Custou a vida. Pois bem, a gente tem que levar em consideração que o tempo acabou, mas alguém fala, o tempo acabou mesmo, minha gente? Já passaram-se 30 minutos, homem bom de fala, Maria. Mas vou encerrar aqui. Alguém falou assim, o capítulo 25 fala do ano sabático, né? Aqui na nossa região, a cada tempo, temos uma quebra de colheita. Será que isso acontece pela quebra dessa ordem? Não. Não. Né? A gente sabe que a tecnologia hoje veio favorecer a agricultura em muitos aspectos, né? E hoje se sabe que uma terra, se você faz uma rotatividade, Mauro, você me corrija, viu? Não sei se é a sua praia, né? A rotatividade de plantio ajuda a terra um pouco a se recompor, a se restabelecer. Naquele tempo de Deus, no tempo do Antigo Testamento, sem tecnologia nenhuma, o povo fazia, de fato, um ano sabático para a terra descansar, né? Hoje fala-se da rotatividade de cultura, além de todos os insumos que tem aí para fazer a terra produzir, né? E depois, alguém me perguntou, né, eram muitos os sacrifícios e holocaustos impostos por Deus. Comente por que a igreja não os faz mais. Simplesmente porque ali, ó, vocês estão vendo lá atrás, tem um crucificado, né? Tem um crucificado. Jesus morreu uma vez por todas. Por isso não precisa mais de sacrifício sanguinário. Não precisa mais do holocausto,
não é do sacrifício de bode, de carneiro ou de pombas, como foi no caso de José e Maria. Jesus já morreu uma vez por todas. Por isso não é necessário mais termos sacrifício. A igreja não precisa mais fazer sacrifício, a não ser memória ao sacrifício da última ceia. Essa é a igreja continua fazendo memória, não é? Por isso que a gente nunca participa de duas missas. Missas no plural não existe. A missa é sempre única. Eu posso ter participado hoje de 3 missas, que a gente bota no plural, por uma questão da elegância do português. Mas a missa é um sacrifício singular. Eu fui na missa de 8 horas da manhã e eu fui na missa de 7 horas da noite. Mas foram 2 missas. 2 missas. A gente arredonda missas por causa do português. Porque na história da humanidade, do cristianismo, só se celebrou uma única missa. E quem foi que celebrou? Jesus Cristo na última ceia. O que nós fazemos é memória a este evento. Fazer isto em memória de mim, disse Jesus. Por isso que a igreja, com Jesus Cristo, nós os cristãos, não oferecemos sacrifícios. Isso aí ficou com a parte dos judeus, que também hoje já não se faz mais sacrifício, porque tem toda a defesa dos animais. Tá bom? Então, gente, espero aí que vocês tenham ficado mais confusos e confusas, que vocês tenham ficado com muitas dúvidas, que vocês tenham ficado, assim, pelo menos chateadas com o Padre Gregório, que não explicou muito, para que vocês tenham curiosidade. Peguem a palavra de Deus e vocês vão encontrar lá a resposta necessária para todas as angústias, tá bom? Que Deus abençoe a vocês, que Deus abençoe o ministério de catequista de cada um, de cada uma, e bola para frente, levantem a cabeça, que tudo isso um dia vai passar, tá bom? Muito obrigada, Padre Gregório. Realmente esta bênção também esteja junto com o Senhor e que nas estradas da vida Nossa Senhora possa nos conduzir sempre. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás, contigo pelo caminho, Santa Maria, Mãe, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, vem, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, vem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquemos em paz. E Padre Gregório nos concede sua bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos e as vossas famílias, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma boa noite. Temos da paz. Amém. Obrigada.